Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar do alcance e das atribuições do Tribunal Penal Internacional. Um organismo internacional, como diz o nome, permanente, com jurisdição para investigar e julgar crimes graves com repercussão mundial. Nesse mês de março, o tribunal, que tem sede na Holanda, em Haia ou na Haia, como queiram, emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin por causa da guerra na Ucrânia. A criação do Tribunal Penal Internacional era discutida desde o fim da Primeira Guerra Mundial, mas o TPI só foi formalmente estabelecido em 2002, graças ao Estatuto de Roma, um instrumento jurídico internacional que dá os fundamentos para a Corte. O tribunal não julga estados, só julga pessoas que cometeram crimes como genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão. 122 países fazem parte do TPI, mas estão de fora potências nucleares como Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Paquistão. Segundo o Tribunal Penal Internacional, o mandado contra Vladimir Putin foi expedido por uma suposta deportação ilegal de crianças da Ucrânia para a Rússia. Putin disse que a corte não tem jurisdição sobre cidadãos russos e o principal órgão de investigação da Rússia reagiu com a abertura de processo contra os integrantes do Tribunal Internacional. As chances do presidente Putin ser alcançado pelo TPI são consideradas quase nulas. Afinal, mesmo entre os países que reconhecem a corte, são raríssimos os casos julgados. Até hoje, foram apenas 21 processos, todos referentes a países africanos. Uma pequena correção, os processos já chegam a 28. E para falar desse assunto, vamos conversar online com o Rogério do Nascimento Carvalho, advogado e professor de Direito Internacional, e com Paulo Fernando Pinheiro Machado, professor de Direito Internacional e vice-presidente da Comissão de Direito Internacional do IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros. Paulo Fernando é também diplomata e tem outra qualificação importante, Paulo. Jurista também, Guilherme. É um prazer estar aqui de novo. Eu sei que você não fala em nome de instituições, não é isso? Antes de eu te fazer qualquer pergunta, vamos esclarecer. Isso, Guilherme, obrigado. Eu estou falando sempre em nome pessoal, né? E a minha opinião não se confunde necessariamente com a de qualquer instituição que porventura eu pertença. Paulo, então a primeira pergunta que eu lhe faço é: como é que funciona o TPI? Quem é que pode fazer denúncias para a Corte? Olha, Guilherme, o tribunal, o Estatuto de Roma, ele deu amplos poderes para o tribunal. Então, há vários atores que podem oferecer, eventualmente, uma denúncia para o tribunal. Pode ser um Estado que faça parte do tribunal, um Estado no qual uma violação a um determinado direito, a um crime contra a humanidade, tenha ocorrido dentro do seu território, o próprio prosecutor, né, o promotor-chefe do tribunal pode apresentar uma denúncia num caso concreto, e também outros órgãos do sistema das Nações Unidas, como o Conselho de Segurança, por exemplo. Então, ele é bastante amplo e há uma série de atores que têm acesso ao tribunal. E, Rogério, quem é que pode, de fato, ser processado pelo Tribunal Penal Internacional? Em primeiro lugar, olá, Guilherme, olá, professor Paulo Machado, olá, os telespectadores que nos acompanham aqui no programa Gente Sem Fronteiras, Dever e Justiça. Quem pode ser processado pelo TPI, ao contrário da Corte Internacional de Justiça, ambas sediadas em Haia, está mais ligada às pessoas físicas, né? Como bem já foi mencionado na introdução, as pessoas físicas, então os governantes, os agentes que podem ser processados pelos crimes, tanto de genocídio, quanto de agressão, quanto dos crimes de guerra, que são crimes contra a humanidade. Dessa forma, ao contrário que seja a Corte Internacional de Justiça que cuida da responsabilidade dos Estados, aqui nós temos a responsabilidade individual das pessoas que cometem efetivamente esses delitos. Paulo, se um determinado cidadão de um país qualquer e esse país não faz parte do TPI, esse cidadão pode ser processado? Essa é uma excelente pergunta, Rogério. Aí nós estamos realmente em uma zona cinzenta e no limite
não só da questão teórico, como está colocada nos textos do Estatuto de Roma, como também prática de efetividade do tribunal. Isso já aconteceu outras vezes, né? Ou seja, principalmente no caso do promotor-chefe contra o Omar al-Bashir, presidente do Sudão. Na época isso aconteceu, e o Tribunal Penal Internacional encontrou uma saída para essa questão, reportando-se a uma resolução do Conselho de Segurança, né? E para duas coisas, né? Primeiro, para ter jurisdição sobre aquela pessoa em concreto, sobre o Omar al-Bashir, e também para revogar a imunidade que ele tinha como presidente, né? Como um chefe de Estado. Então, a solução não é simples em um caso como esse. Pode acontecer, já há um precedente, mas a resposta não é direta, não é desprovida de meandros, de complicações. Essa questão, Rogério, envolve, claro, o caso de Putin. A Rússia não é participante do Tribunal Penal Internacional e, entretanto, o tribunal se dispôs a investigá-lo e, possivelmente, a processá-lo. Como é que se resolve isso no caso de um país poderoso, com armas nucleares e que até está, nesse momento, envolvido em uma guerra? Como é que se resolve isso? Bom, primeira parte da resposta já foi ter dada pela pergunta formulada. Você tem uma questão de poder, e quando falamos em poder, nós estamos falando em poder em âmbito mundial. Nós estamos falando de um país que já foi considerado superpotência e que ainda tem um enorme arsenal nuclear, um dos maiores arsenais nucleares do mundo, e que está capitaneando um conflito armado atualmente na Europa. Dessa forma, mesmo rejeitando a atuação do TPI, o presidente Putin, ele não tem dado nenhuma disposição, nenhuma sinalização de que esteja preocupado com eventual investigação. Primeiro, porque não está sendo feito dentro de um território que ele considere soberano russo. E segundo, também, que ele não considera que seja um TPI um campo neutro para que seja julgado. Simplesmente, ele refuta a competência do tribunal, e refutando a competência do tribunal, como ele tem poder, ele consegue passar uma imagem de que ele não será atingido facilmente. Isso, de fato, pode ocorrer a depender do rumo que vai se tomar a própria guerra da Ucrânia, se haverá vencedores, vencidos ou mesmo acordo. Então, só para tentar conceituar melhor, essas questões que envolvem poder, seja econômico, político, militar e social, elas precisam, sim, de uma roupagem que seja muito mais complexa para que essa resposta possa ser dada. Paulo, além de processar o Putin, o Tribunal Penal Internacional se mostra disposto a processar também a Maria Lvova-Belova. Ela é comissária para os direitos das crianças da Federação Russa. Existem chances reais de ambos serem processados, na sua avaliação, até o final, até um desfecho que envolva punição? Olha, Guilherme, já houve também um precedente com relação a um outro ministro do Estado, no caso do ministro do Exterior da República Democrática do Congo, no caso contra a Bélgica. No caso, estava perante a Corte Internacional de Justiça e não perante o Tribunal Penal Internacional. Na questão, no caso anterior, houve uma questão realmente de imunidade, né? O fato de que mesmo uma ministra de Estado, no caso, uma ministra do Exterior, aqui, no caso, uma ministra para a Infância e Assuntos Congêneres, goza de imunidade. Mas a questão do Estatuto de Roma, o Estatuto de Roma, ele tem um dos artigos dele, claramente levanta a imunidade, né? Ou seja, não aceita a imunidade como uma defesa, em especial a imunidade de chefes de Estado e de autoridades de alto escalão dos países, como uma defesa perante processos no Tribunal Penal Internacional. O caso aqui, e se torna um pouco mais complexo, pelo fato de que a Rússia não faz parte do Tribunal Penal Internacional. E aí, como é que um país que não é parte daquele organismo internacional, então, vai ter que responder? Então, há, de fato, uma questão de jurisdição posta aqui. A jurisdição ela está atraída pelo fato de que a Ucrânia reconheceu jurisdição ao Tribunal Penal Internacional para fatos ocorridos no seu território. Então, nós temos um conflito aqui marcado, que, claro, é o próprio tribunal que vai decidir com relação a esse conflito. Mas esse processo, provavelmente, ele vai continuar e ele terá, sim, consequências práticas, né?
para os envolvidos, né? Em especial, nós podemos imaginar possibilidades que essas autoridades terão dificuldades de participarem de reuniões de cúpula, por exemplo, ou de fazer viagem, de translado, né? Isso tem um impacto e provavelmente isso é um processo que pode chegar a conclusões diferidas ao longo do tempo. Rogério, essa questão que o Paulo acaba de levantar, digamos que o processo corra até o final, que haja uma condenação, que ambos, tanto o Putin como a Maria Lvova-Pavlova, é isso? Meu russo não anda dos melhores, mas enfim, a comissária responsável por crianças e adolescentes na Federação Russa, digamos que os dois sejam condenados, só poderiam ser presos em viagens internacionais ou nem isso? Você concorda que, eventualmente, essa imunidade de chefe de Estado pode não garantir que o Putin seja preso no exterior? Bom, é uma questão complexa, porque você pode afastar até a questão da imunidade sobre chefe de Estado, sobre secretários, ministros, como bem pontuou o professor Paulo Fernando, mas não podemos esquecer que as questões, as reuniões de cúpula, elas vão acontecer e a partir de agora, não mais pela pandemia, não serão mais reuniões online, elas serão já reuniões a começar presenciais. O que podemos pensar, por exemplo, só a título é bem exemplificativo, em 2024, muito provavelmente a cúpula do BRICS vai voltar a ocorrer no Brasil. E na cúpula do BRICS, geralmente, reúne-se os chefes de Estado, esse ano na África do Sul, o ano que vem no Brasil. Será que o Putin, se chegar no território brasileiro, as autoridades o fariam cumprir eventual mandado de prisão? Ou a questão da negociação política que possa haver nos bastidores pode ser suficiente para garantir que não ocorra isso? Recentemente, o presidente da China esteve em Moscou e até o próprio presidente da China também não deve reconhecer essa questão e também não vai haver, por exemplo, prisão dentro do território chinês. Mas aí você teria que se verificar em cada território, em cada situação, pois há um mandado, esse mandado é válido, mas também tem que ser as autoridades que devem cooperar, se elas irão cooperar ou irão até mesmo proceder com a execução dele. Paulo, logo depois que o Tribunal Penal Internacional abriu o processo contra o Putin, a Federação Russa abriu um processo contra os integrantes do Tribunal Penal Internacional. Que tipo de efetividade, que desdobramentos poderiam ter esse processo? Mas eu vou pedir que você responda isso logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do Tribunal Penal Internacional, um organismo internacional, claro, permanente, que investiga e julga crimes graves com repercussão mundial. Recentemente, o tribunal emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin por causa da guerra na Ucrânia. E os nossos convidados para falar disso são Rogério do Nascimento Carvalho, advogado e professor de Direito Internacional, Paulo Fernando Pinheiro Machado, professor de Direito Internacional, vice-presidente da Comissão de Direito Internacional do IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, e também diplomata e jurista. Paulo, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Logo depois que o Tribunal Penal Internacional abriu um processo contra Vladimir Putin, a Federação Russa tratou de abrir um processo contra os integrantes do Tribunal Penal Internacional. Que futuro tem esse processo? Que desdobramentos podem vir disso? Ou seria uma mera retaliação, digamos, uma marcação de posição, sem efetividade nenhuma? Olha, Guilherme, as possibilidades de um resultado concreto nesse processo, elas são grandes e elas são basicamente similares ao do processo no Tribunal Penal Internacional. Complementando um pouquinho o que o professor falou no bloco anterior, existem pelo menos 2 precedentes em âmbito internacional em que chefes de Estado ou chefes, né, presidentes de organizações internacionais foram, de fato, tiveram mandados de prisão realmente realizados, né, contra ele. O primeiro foi o caso do Pinochet,
perante a justiça britânica. E o segundo caso foi o caso do Dominique Strauss-Kahn, em Nova York, que ele era presidente do FMI na época e, portanto, gozava de imunidade diplomática que não foi reconhecida, no caso, com relação ao que ele foi levado à justiça. Né? No caso da Rússia, a mesma coisa pode acontecer. Pode acontecer que alguns dos oficiais, dos funcionários do Tribunal Penal Internacional venham a ter sentenças desfavoráveis contra essas pessoas e essas sentenças venham a ser executadas por intermédio de mecanismos de cooperação internacional, ou seja, essas pessoas podem acabar sendo entregues à justiça russa por meio de cooperação com terceiros países. E há também, claro, precedentes em âmbito internacional de casos de abdução mesmo, né? O mais famoso deles é o caso de Adolf Eichmann, o oficial nazista que foi abduzido pelo Estado de Israel na Argentina para ser entregue à justiça. E, Rogério, os crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional, genocídio, crime contra a humanidade, são considerados imprescritíveis. E agora, se a gente olhar bem, desde a pré-história se comete genocídio, se comete crime contra a humanidade. Não vamos tão longe, mas da metade do século passado para cá, há exemplos de sobra. A começar, por exemplo, pela Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos foram acusados de barbaridades, de horrores terríveis na Guerra do Vietnã. Haveria a possibilidade de crimes como esses, de 70 anos atrás, ou quase isso, Guerra do Vietnã, década de 60, 40, mais ou menos 60 anos, né? Haveria possibilidade de crimes assim serem julgados pelo TPI, desde que cumprissem todo o rito, fossem devidamente denunciados da forma correta, dentro das regras? Haveria essa possibilidade? Bom, nesse caso nós estamos falando de uma competência territorial, né? Quer dizer, desculpa, competência temporal do TPI. Como ele foi criado pelo Estatuto de Roma, e esse estatuto ele começa a ser firmado em seus efeitos a partir de julho de 2002, a partir do momento em que países signatários aceitam e reconhecem essa jurisdição, nós estamos falando, a partir deste momento, é como se fosse um marco inicial para que esses crimes possam ser conhecidos, processados e julgados. Evidentemente que, passado esse tempo, outros países também adentram a questão do Estatuto de Roma e também reconhecem a estrutura do TPI. É a partir desse momento que esses países também vão estar entrando nos seus marcos temporais a partir do momento em que eles também coadunam na sua legislação nacional, como, por exemplo, o caso do Brasil, a partir de setembro de 2002, com a assinatura feita pelo então presidente ainda Fernando Henrique Cardoso. Dessa feita, não há possibilidade de uma irretroatividade de atuação, mesmo que sejam os casos mais complexos que tenham acontecido, não só na Primeira Guerra, como na Segunda Guerra, como genocídio, que matou milhões de pessoas, e outros também que mataram muito mais, serem não só revisitados, como também ter uma outra destinação. E aqui é importante lembrar que, em alguns casos, também já houve tribunais ad hoc, né? O Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Tóquio, depois o Tribunal de Ruanda e da ex-Yugoslávia, até o caso citado pelo professor, o julgamento de Eichmann. Se você admitisse essa retroação, você também poderia estar admitindo uma revisita àquelas penas que foram aplicadas, determinadas naquele momento, onde tribunais especiais foram criados e desenvolvidos apenas para um julgamento pontual. A grande diferença e a grande inovação do TPI é que ele é um tribunal permanente, para exatamente evitar que esses tribunais ad hoc, depois, passados os anos 90, sejam criados para solucionar determinadas situações circunscritas. Paulo, considerando então o marco temporal, tudo antes de 2002 ficaria excluído, porque, como lembrou o professor Rogério, 2002 é a data de criação do TPI. Considerando isso, mesmo assim, eu consigo me lembrar rapidamente de pelo menos 2 guerras em que teria havido massacres e crimes terríveis. A Guerra da Síria, a Guerra do Iraque, ambas posteriores a 2002. Crimes cometidos lá têm alguma chance, na sua avaliação, de serem incluídos no TPI? Olha, Rogério,
É difícil da gente avaliar, porque teria que ver como que o tribunal atrairia a jurisdição para si, né? Se algum desses países ou de algum desses territórios teria concedido a jurisdição do tribunal, pelo menos para o seu território ou para os seus nacionais, né? No caso de algumas potências que você mencionou, esses países não são parte do Tribunal Penal Internacional, então isso já dificulta de início para que o tribunal se julgue competente para esses casos, né? No caso em concreto aqui da Ucrânia, há um detalhe interessante, que a atração de jurisdição do tribunal deu-se depois de deflagrado o conflito. Há um precedente anterior da Corte Internacional de Justiça, nesse caso, que é o caso das atividades militares e paramilitares na Nicarágua. É um caso que opôs os Estados Unidos e a Nicarágua em relação à questão dos contras, né, naquela época de intervenção na Nicarágua. Um pouco antes de se constituir, esse é um caso bastante interessante, um pouco antes de se constituir formalmente o processo perante a Corte Internacional de Justiça, os Estados Unidos saíram, então, eles estavam restritos à cláusula, a chamada cláusula Raul Fernandes, né, que é a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, foi uma cláusula, foi um conceito jurídico trazido pela delegação brasileira, chefiada por Epitácio Pessoa e Raul Fernandes, ainda na Conferência de Versalhes, em 1919, no âmbito da Liga das Nações, do Tribunal Permanente de Justiça Internacional, que é o antecessor da Corte Internacional de Justiça. Então, antes de terem sido citados, eles saíram. E a Corte entendeu que essa saída, digamos assim, seria extemporânea e a jurisdição teria sido atraída. Então, em âmbito internacional, essas questões de atração de jurisdição internacional, elas são bastante sofisticadas e bastante detalhadas. Mas, claro, há uma questão de politização dos tribunais internacionais, que é uma questão conhecida, inclusive há um estudo muito influente do professor Eric Posner, da Universidade de Chicago, que ele analisou ali uma série de decisões de tribunais internacionais e com relação aos países envolvidos e as tendências dos juízes, né? Claro, nós estamos falando em tribunais cuja composição desses tribunais ela possui uma indicação política mais marcada do que a composição dos tribunais internos dos países, né? Então isso tudo depende da configuração das câmaras que vão estar ali. Até no caso que nós falamos aqui, o precedente interessante do caso do Omar al-Bashir, houve conflitos e interpretações diferentes dependendo da composição da Câmara em que a questão foi submetida. Câmara, ou seja, Câmara é aquela organização dos juízes da composição do tribunal. O tribunal, se não me engano, tem 17 juízes. O professor pode me ajudar aqui, o Rogério. E eles são organizados em câmaras distintas, né, câmaras menores, né, composição de juízes menores. Então, dependendo de qual câmara cai a questão especificamente submetida em processo, naquele processo que é muito parecido com esse, né, que é com relação a um mandado de prisão emitido contra um chefe de Estado, houve decisões conflitantes, né? Então, o direito internacional ainda está num estado de fluidez com relação a esse ponto. E uma coisa que é muito interessante é que o Tribunal Penal Internacional ele foi constituído justamente por uma das maiores críticas com relação aos tribunais de Nuremberg, em especial aos tribunais de Nuremberg, eram tribunais de exceção, ou seja, eram tribunais que foram constituídos depois do conflito, depois das atrocidades haverem sido cometidas. E isso diminuía a legitimidade do tribunal, né? A mesma coisa se dava para os tribunais ad hoc, né, que o professor Rogério bem mencionou, como o Tribunal de Ruanda, da Iugoslávia, etc. Então, foi um grande avanço em termos de cooperação internacional, a instituição do Tribunal Penal Internacional e a assinatura do Tratado de Roma nos anos 90. Porém, era um momento internacional em que a cooperação era muito mais marcada, era um ambiente muito mais positivo do que é agora, do que é o ambiente que nós vivemos hoje. Inclusive, o Shaw, que era o filho de um dos promotores ingleses, ele disse em uma entrevista recente que muito provavelmente, se o Estatuto de Roma estivesse em discussão hoje, ele jamais teria sido assinado e jamais teria sido ratificado. Então nós temos aqui um conflito entre uma norma que ela é muito avançada, uma norma que ela é bastante audaciosa no sentido de conclamar os Estados a cooperarem contra crimes contra a humanidade, e um ambiente internacional em que talvez essa ambição e essa vontade de seguir, em certo sentido, não encontre vazão, que é basicamente a análise que o professor Rogério fez no início, ali, com relação às questões conflagradas por dificuldades políticas e de estados que estão ali dentro. Mas, respondendo a sua pergunta, é muito difícil trazer um caso
concreto para o Tribunal Penal Internacional. É preciso que haja um consenso e pelo menos um grupo de países envolvidos ali para que isso aconteça. Rogério, o professor ressaltou a questão política. Eu lembro aqui que lá no começo do programa eu disse que todos os países cujos cidadãos foram julgados pelo TPI eram países periféricos, especialmente da África. Neste momento há uma série de processos em julgamento, diversos países. Eu cito, por exemplo, Filipinas, Uganda, Sudão, Venezuela, ou seja, mais uma vez, países periféricos. Tudo isso somado não tiraria a credibilidade do Tribunal Penal Internacional? Bom, primeiro, eu creio que são duas questões bem complexas a se analisar. Dizer somente que são países periféricos, eu acho que não seria o melhor caminho, porque também esses países possuem alianças sólidas com as grandes potências, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o caso da Venezuela, que é mais próximo a nós, a Venezuela tem um grande contrapartida, por exemplo, da Rússia, que por sinal tem um grande interesse de ter um parceiro estratégico aqui na América do Sul, nas águas, inclusive do Atlântico Sul, não só de navegabilidade, mas também de questões como petróleo e também como a própria expansão que está acontecendo das grandes potências globais na América Latina. Então, também isso concorre para que esses países também não tenham a punição, porque, veja, pode se isolar, mas também você não consegue impor a força, porque também tem países que estão vetando. Seja como, por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, na Corte Internacional de Justiça, e também como também na execução da questão do TPI. Quanto à questão de os primeiros julgados virem de países da África, é interessante notar que a maioria daquelas fronteiras do continente africano, elas simplesmente foram desenhadas. Quando você, na pergunta anterior, mencionou a questão do Irã, do Iraque e da Síria, também há essa possibilidade. São países, tem diversas nações, e nações que estão sendo subjugadas, e que você tem a questão também interna desses países, por exemplo, o Kurdistão, no norte do Iraque, também parte da Síria e da Turquia, que também formam uma nação que está dividida entre 3 e 4 países. Professor Rogério, você para... Desculpe interromper o senhor. Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu pediria que o senhor finalizasse o seu raciocínio. Desculpe, por favor. Não, mas quando você tem essas relações de poder e esses estados que têm muitas nações, realmente é um complicador e, de algum fato, se está coligado com alguma potência, e se não, você tem esses julgamentos que ocorrem de maneira mais célere. Muitíssimo obrigado. Chegamos, como eu disse, ao fim do programa. Muitíssimo obrigado ao Rogério do Nascimento Carvalho, advogado, professor de Direito Internacional, e também ao Paulo Pinheiro Machado, professor de Direito Internacional, vice-presidente da Comissão de Direito Internacional do IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, e ainda jurista e diplomata. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. E estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar lá, @Rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.